Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Mais um vídeo de legislação, Constituição Federal para o concurso público de oficial administrativo. Vale lembrar que a prova é no mês que vem, então temos que intensivar. Nesse vídeo aqui, conforme eu falei no vídeo anterior, os estudos da Constituição Federal são bem separadinhos. Nesse vídeo aqui, esse aqui é o segundo, teremos o terceiro, não deu para fazer tudo numa coisa só. Este aqui é o título 3 da Organização do Estado, capítulo 7 da Administração Pública, seção 1, disposições gerais. Vou fazer uma leitura, algumas partes que eu tiver experiência, eu explico para você mais ou menos o que é. E no final eu respondo 3 questões. Vamos lá. Capítulo 7 da Administração Pública, seção 1, disposições gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: guardar esse artigo 37, principalmente esses princípios aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMPE. Dando prosseguimento, primeiro item aqui: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2º, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então não teremos aí um concurso com mais de 4 anos de duração. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Guardar esse 5º aqui, ó. Este eu já vi cair em concurso. Dá uma lida especial nesse aqui depois. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 7. O direito de greve será exercido nos termos e dos limites definidos em lei específica. 8. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11, agora o maior inciso aqui, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do poder executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Esses acréscimos ulteriores são acréscimos depois, ou seja, concessão de acréscimos que possam acontecer depois. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, 1. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. 2 pontos. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, para quem quer saber sobre acúmulo de cargos no serviço público, é só isso aqui, ó. Esses 3 itens. 17. A proibição de acumular estende-se a empregados e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e economia indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades,
e atuarão de forma íntegra, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 2 pontos. 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários e registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função pública, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Esse ressarcimento ao erário aqui é a devolução de dinheiro ao cofre público. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. Prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado
aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido de mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Primeira questão aqui, CESP 2018, com relação aos vencimentos dos servidores públicos, a administração A não deverá observar limite nenhum, por inexistir previsão constitucional nesse sentido. Não, existe previsão constitucional, sim. O artigo 37 vai falar sobre isso. Está fora. B. Não deverá observar limite nenhum, cabendo a cada um dos poderes da União estabelecer o próprio teto de vencimentos. Não, existe limite, sim. C. Deverá respeitar um limite. Os vencimentos dos servidores não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Exatamente. No artigo 37, inciso 12, vai dizer: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo, ele deve deter os maiores vencimentos, mas na prática sabemos que isso não acontece, e se a pessoa for levar a realidade dos fatos, acaba errando essa questão. D. Deverá respeitar o limite. Os vencimentos dos servidores não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. Não, é o Executivo. Na D vai falar a mesma coisa, mas diz que o Poder Judiciário é o maior. A pessoa pode ser induzida ao erro, colocar a letra E, pois atualmente o Judiciário paga mais do que o Executivo. Enfim, mas o que cai é letra de lei, o que importa na prova é o que está na lei. A alternativa C é correta. Próxima questão. Agora uma questão tranquila, muito fácil. Espero que caia no nosso concurso. A Constituição Brasileira, em especial seu artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, imoralidade, prudência, publicidade e eficiência. Um desses princípios não pertencem aos que regem a administração pública. Qual é ele? E sabemos que é a letra A, o gabarito, pois ele pede quem está no meio ali que não é. Quem é o estranho no linho? Associe esses princípios ao LIMP. LIMP. Por que LIMP? Você tem o L de legalidade, o I
significa impessoalidade. O M significa moralidade. O P significa publicidade. E o E significa eficiência. Só para lembrar, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí vem aqueles vários incisos. A alternativa correta aqui é a A. Vamos para a última questão. Essa última questão aqui também não é nada de outro mundo, é só você se atentar ao inciso que fala sobre acumulação de cargos. Olha só. Conforme dispõe a Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Em regra, é vedado, gente. Se você trabalha em alguma prefeitura, aí quer trabalhar no estado, fazer alguma coisa, é vedado. Não tem como acumular, exceto aí tem as exceções. Exceto quando houver compatibilidade de horários na hipótese de... E aí vem as hipóteses. 2 cargos de professor com técnico. Então vamos lembrar aqui do artigo 37, o inciso 16, para responder essa questão. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A. Aí, quais são as exceções? A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro de técnico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então aqui, há 2 cargos de professor com técnico. Não, porque aqui já está dando 3. De 2 cargos de professor, este é o gabarito. Aqui na C, você vai ter de 1 cargo ou emprego privativo de profissional de saúde com outro técnico. Não, o item C vai falar de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. De 1 cargo técnico com outro científico, não tem isso lá. Alternativa B é a correta. Por hoje é só. Então é isto, conforme eu disse, a prova já está chegando, é no mês que vem. É necessário intensivar os vídeos aqui. Eu pretendo ao menos fechar a parte específica, a parte das leis, tá? Pelo menos isso. Então o próximo vídeo será novamente de Constituição Federal, a não ser que eu queira falar de alguma coisa antes, mas está previsto que seja a terceira parte da Constituição Federal. Te aguardo lá. Lembrando que te aguardo também sexta-feira, 10 da noite, para a minha live. É isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu! I'm not like them, but I can pretend the sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Just happy.